gosta de um carro diferenciado e quer pagar pouco? Vem comigo! Salve, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal de Tech Car School, eu sou o Gabriel Teixeira e hoje eu vim fazer uma lista até 15 mil reais de carros relativamente raros que a gente vê aqui na rua. Poxa, Gabriel, tem como eu ter um carro mais ou menos exclusivo por 15 mil reais? Sim, é possível sim. Temos diversos carros aí de diversas montadoras, mas acabei focando mais em carros japoneses. Depois podemos fazer uma lista dessa daí também para outros modelos de carro mais variados, de outras montadoras. Mas aqui eu vou contar, na verdade, dividido por montador. Então fica comigo até o final que vai ser bem interessante. Bom, primeiramente vamos começar então pela Honda. Honda Accord com motor 2.2, o ano de 94. Pois é, pessoal, esse carro era bem interessante. Ele tinha uma pegada não tão esportiva, afinal era um motor 2.2, mas ele era uma Station Wagon, ou seja, era uma Station Wagon de luxo, um pouco maior. Não é como se fosse hoje ter o sedã médio, então naquela época era como se fosse uma perua média. Tinha poucos carros no segmento, praticamente um Camry, que veio também para o Brasil, e o Accord SW. Mas eles eram realmente carros raros de se ver. Eu lembro de ter visto apenas uma vez um Accord aí SW na rua. Outros que eu vejo é o pessoal no grupo de carro postando as fotos aí, que viram, mas eu particularmente vi pouquíssimos dele na rua. É uma motorização 2.2, Honda, então não costuma dar problema, mas já é um motor muito antigo, então realmente pode começar a ter um pouco de problemas com peças. Talvez nem tanto em encontrar, mas principalmente algum mecânico que aceite mexer, e também o custo dela vai ser um pouco mais pesado. Mas é um carro interessante. Se você quer uma perua aí para o fim de semana, um carro diferente aí para curtir, pode ser uma boa opção para você. Segunda opção, Nissan Maxima, também de 94 com motor V6. É um carro já interessante, um sedã maior, confortável, também com uma mecânica bem robusta. Dizem que na verdade a Nissan sempre teve uma mecânica muito boa, principalmente antes da união com a Renault. Aí realmente era um carro muito robusto, de muita tecnologia. Depois da parceria Nissan e Renault, complicou um pouco porque os projetos começaram a ser muito aí juntos. E aí, infelizmente, muitas plataformas acabaram sendo compartilhadas, enfim. Mas nessa época a Nissan tinha excelentes carros. E o Maxima é um desses aí. Provavelmente peça já é um pouco chato de você achar, principalmente mecânico que saiba mexer. Vale salientar que um carro desse ano também, já um V6 dessa época, é um carro bem gastão. Terceira opção, estamos falando de um Nissan Pathfinder. Pathfinder aí, que veio aqui para o Brasil há alguns anos, e essa versão é a de 94. Um Jeep aí com motor V6 de 3.5 litros. Um Jeep grande, que ele era realmente robusto, bastante tecnologia feito sobre chassis e era um carro bem confortável. Vendeu poucos aqui na época, hoje quase você não vê rodando na rua. E essa versão tinha um step na traseira. Depois ele veio um outro que ele é um pouco mais arredondado e no final também veio um que era baseado no Frontier. Mas o que nós estamos falando aqui são dos primeiros. Problemas desse carro, manutenção não é barata. Consumo de combustível alto e você achar um bom mecânico é difícil. Se você achar um mecânico bem especialista, é legal. Pesquisei bastante desse carro, conversei com proprietários deles e eles já me alegaram que realmente quem gosta muito do carro faz um esforço, fica com ele, mas não é fácil. Você achar O segredo é achar um mecânico que entenda desse carro. Aqui em São Paulo, por exemplo, temos um especialista nisso. Então ajuda bastante que o cara conhece os detalhes do carro, sabe onde achar peça, mas mesmo assim a gente sabe que não é fácil de manter. Mas se você quer um carro diferenciado, com estilo quadradão como ele era e com step na traseira, e vale salientar que esse step era preso no suporte e não na tampa do porta-malas, como a maioria dos carros hoje em dia aí também. Nossa quarta opção, então, é Camry 3.0 V6 92. Muita gente fala Camry, enfim, tem diversas pronúncias, mas Camry seria o jeito mais certo, focado no japonês, na verdade, como o japonês falaria. Mas interessante porque esse carro ele tem uns aspectos bem curiosos, como por exemplo, 2 limpadores de para-brisa traseiro, pois é, uma perua diferenciada. Outra diferença que ele tem, o step fica na tampa do porta-malas, mas na lateral. Vamos pegar, por exemplo, o carro aqui. Vamos supor que aqui a gente tem o carro virado para frente e ele fica aqui no porta-malas, o step. Mas o mais curioso ainda, esse carro levava 7 pessoas. Pois é, pessoal. Ele tem como se fosse na tampa, na parte do porta-malas no piso. Você levanta o banco e aí vão 2 pessoas lá, inclusive com local para você afivelar o seu centro de segurança. Era um carro bem curioso, pirou aí de 7 lugares, não é muito comum. É um carro bem interessante, já pesquisei, tive até vontade de ter, mas a manutenção é complicada.
onde eu levo o meu carro mesmo, por exemplo, o cara manja bastante Toyota e fala, Gabriel, a manutenção desse carro não é brincadeira. As peças você ainda acha, tranquilo, mas as originais são bem caras. Então, é um carro diferentão que você vai ter. Já conheci uma pessoa que tinha esse carro aí, mas nunca vi o carro na rua assim por acaso. É um carro bem diferente, também chama bastante atenção. Quem quer ter um carro diferenciado pode ser uma boa opção, mas também vai uma boa dor de cabeça junto. Quinta posição, Corolla Wagon 1.8 automático, que é o que eu tenho. Na verdade, a minha versão manual. Esse carro aqui acho que é o que dá menos BO dos raros aí que eu vou colocar na lista. Porque você ainda acha muita peça dele na Toyota e dependendo da peça não é tão absurda. Algumas peças sim são mais caras, como por exemplo coxins, aí você vai gastar um pouco mais. Mas as peças de uso comum de desgastes comuns não são muito caras e você encontra boa parte ainda na Toyota. Se você quer ter um carro mais ou menos exclusivo, talvez desses aqui é um menos exclusivo, com pouca dor de cabeça, esse carro aí pode ser o melhor para você. Se você está interessado, também tem a avaliação dele aqui no canal, da verdade desses é o único que tem, e você pode se informar melhor aí sobre o carro. Vou fazer outros vídeos também, porque já me pediram, comentando sobre a manutenção, enfim, detalhes sobre o carro. Sexta opção, estamos falando de um Toyota Corona. Poxa, Gabriel, Corona? Que carro é esse daí? Coronavírus? Não. É um carro que vem em 98 com motor 2.0, tinha manual e tinha automático. Ele, na verdade, o Corona, ele é um carro que ele veio para ficar acima do Corolla, mais abaixo do Camry. Esse carro, infelizmente, não existe mais nem no Brasil, nem em nenhuma parte do mundo. Ele foi descontinuado, e aí o Corolla ficou logo abaixo do Camry. Então era um carro interessante, muito mais confortável que um Corolla, por exemplo. Motor 2.0, era um carrinho bacana, muito bem caprichado o acabamento. Quem teve esse carro, adora. Diz que o conforto é muito bom, realmente é um carro legal. Mas, infelizmente, é o mesmo problema, as peças são caras e para você encontrar, na Toyota você encontra boa parte, mas também você vai pagar uma boa nota por isso. Mas quem quer um carro exclusivo que não dá muita dor de cabeça, ele é uma boa opção. Apesar da manutenção ser cara, não é um carro que costuma quebrar. E você tem que achar um mecânico também que goste desses carros. Muitas peças dele foram compartilhadas com a RAV4, então em questões de motorização você não vai ter dor de cabeça. Afinal, o Corona não vendeu muito no Brasil, mas a RAV4 a gente vendeu, já se vê bastante. Eu acho que esse carro aí é um dos mais vistos dos raros, ele juntamente com o Corolla Wagon é um dos mais vistos aí na rua. Apesar de ser raro de ver, você fica dias e dias ou até meses sem encontrar um desse na rua, principalmente andando. Sétima opção, Toyota Paseo, motor 1.5 ano 94, nesse caso câmbio manual. Pois é, o Paseo está na curva de crescimento aí de valor, então você ainda acha uns aí para vender, mas esse valor já está ficando cada vez mais raro. Esses carros em bom estado já estão ficando entre 20 até 30 mil, mas você ainda encontra assim esse carro. Ele é interessante porque é um carro pequeno, com motor 1.5, ele rende muito bem. É um carro que ele anda bem, não tem nada a ver com o motor do Etios atual. É um motor mais antigo, outra concepção, mas é um carrinho legal, um carrinho esperto, divertido. Conheci pessoas que tiveram esse carro e realmente gostaram bastante. É um carro que vale a pena sim, quem quer um carro aí de 2 portas, um cupêzinho, vai ser um carro que pode agradar legal. Nosso oitavo carro aqui é um Suzuki Baleno com motor 1.6 ano 98. É um carro assim bem diferente, temos o sedã e o Wagon, porém o Wagon vieram poucas no Brasil, estão mais caras. O sedã não é muito bonito, tem um design um pouco diferenciado, principalmente na traseira. Já a perua é mais harmoniosa, tem um design mais legal. Porém, você vai encontrar apenas valores mais caros. Encontrei apenas sedã até 15 mil. É um carro que tem motor 1.6. E a gente sabe, a Suzuki teve diversos carros com motorização 1.6, como por exemplo o Vitara. Então, problema de peças de mecânica provavelmente você não vai ter. Apenas umas peças de acabamento, faróis, essas partes assim. Aí você vai ter que buscar um pouco mais, talvez tenha um pouco mais de dor de cabeça. Mas se você quer um carro diferenciado, pode ser uma boa opção. Nono lugar, Suzuki Ignis 1.3 2003. Que carrinho é esse, Gabriel? Pois é, era como se fosse um pequeno SUV aí que a Suzuki fez. Vendeu bastante no Japão, mas aqui no Brasil vendeu pouco. É um carro 4x2 convencional, porém a posição de dirigir é um pouquinho mais altinha. Carro diferenciado e a vantagem, ele utiliza o motor 1.3, que é o mesmo dos Jimnys aí que a gente já vê a rodo aí no mercado. No Brasil não vê, a Suzuki nunca foi tão forte, mas tem bastantes peças, inclusive foi um carro que foi fabricado no Brasil, então você não vai ter problemas com a parte mecânica. Se você quiser um carro com baixo custo até de manutenção, relativamente baixo, para você ter um carro diferenciado, talvez o Ignis vai ser uma boa opção. Também é um carro que não é tão velho, 2003,
você já acha na faixa dos 15 mil. A dificuldade vai ser para você revender um carro desse. E vale salientar que esse carro passou por um recall há pouco tempo aí da Suzuki, então fique esperto nisso daí também. 10º lugar, então, nós temos aí o Suzuki Swift com motor 1.0, 3 cilindros 93. Pois é, nessa época a Suzuki tinha alguns carros, alguns Swifts com 2 portas, outro com 4 portas. Tínhamos também a motorização 1.6, que era bem interessante, GTI, muito mais esportiva, que desempenhava muito bem. Essa 1.6 você achar em bom estado, olha, é bem complicado. E quando acha, vão cobrar caro. Ele tinha um farol, na verdade, um design bem diferenciado, meio quadradão, e a lanterna traseira era de fora a fora, bem próxima ali do para-choques. Eu achava curioso o design dele, não é um carro bonito, mas o motor 1.3, 3 cilindros dele, na verdade o motor 1.0, 3 cilindros dele, era muito econômico e as pessoas gostavam bastante. Tinha muitos elogios por questões do consumo. Manutenção não é tão barata porque as peças são importadas. Mas se você for importadoras da Suzuki, por exemplo, você encontra inúmeras peças aí ainda disponíveis no mercado. Porque a Suzuki nunca foi forte no Brasil, porém em diversas partes do mundo, sim, ela tem uma boa participação aí do mercado. Isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nossa lista aí hoje de carros até 15 mil reais. Vale lembrar que nós já fizemos para carros de família, dia a dia, sedã, peruas e agora estamos concluindo isso aqui com carros raros até 15 mil. Agora vamos aumentar para 20 mil, fazer as mesmas categorias e também colocar uma categoria a mais. Então, se você quiser alguma lista específica, manda mensagem pra gente aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai atender sempre na medida do possível. E se algum carro raro aí que faltou até 15 mil que você encontrou, deixa aqui nos comentários. Vamos bater um papo sobre isso e mostrar para as pessoas também outros carros aí que tem. Coloquei só alguns aqui, foquei um pouco mais em japonês, porque carros japoneses a gente sabe que a mecânica é um pouco mais robusta, carros mais resistentes. Somente carros dos anos 90 aí, afinal a maioria dos carros já são mais velhos, são carros bons. Então por isso que eu acabei focando mais nos carros japoneses. Nós temos carros raros também de outras montadoras aí, que eu posso dizer se vocês quiserem. Isso aí, pessoal, se você está a fim de comprar um carro usado, mas sem medo de comprar aquele carro de enchente que foi batido, me procura, manda e-mail gtcarsco@gmail.com. Posso caçar esse carro aí para você, ou eu posso avaliar para que você faça uma compra mais segura e seja feliz aí com a sua nova aquisição. Isso aí, pessoal, obrigado por ter ficado comigo até o final. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!